bem-vindo ao GPMcast, um raio-x da história. Me chamo Milena Silva Cardoso, sou acadêmica de medicina do 4º semestre, eu tô aqui com a minha colega de turma, né? Oi, meu nome é Júlia, também sou acadêmica de medicina, assim como a Milena já falou, e estamos com as nossas queridas professoras do curso de medicina, professora Françoise e professora Ana Paula. Poderiam se apresentar, por favor? Bom, muito obrigada pelo convite. Eu sou a professora Françoise, sou farmacêutica e estou com vocês no 1º, 2º, 3º semestre em cenários distintos, né? Tanto no PBL, na tutoria, como também num outro cenário chamado Laboratório de Práticas Integradas e, posteriormente, no 3º semestre, onde a gente constrói juntos o projeto de pesquisa de vocês. Ana? Oi, gente, muito obrigada, né, pelo convite. Fiquei muito agraciada, né, por essa oportunidade de participar de um projeto como esse. E eu sou a professora Ana Paula, professora de vocês do 1º e do 2º semestre, no 1º ano do curso de medicina. Sou bióloga, né, atuo no cenário do morfofuncional na disciplina de histologia. Então, a gente se encontra aí durante o 1º ano, somente no morfo, ocasionalmente em algumas tutorias, e também sou orientadora, né, dos trabalhos de conclusão de curso do curso de medicina da Uniderp. Sim, legal. Hoje o tema que a gente trouxe para o nosso podcast foi pesquisa científica, né, que ambas possuem bastante experiência, né, a gente viu o currículo de cada uma de vocês, a gente ficou impressionado, um elogio, nossa, perfeito, uma inspiração as duas, né? E eu gostaria que vocês falassem mais sobre a experiência que vocês tiveram, né, em relação às pesquisas científicas ao longo de suas carreiras, enfim. E aí, Ana? Vamos fazer um bate-bola? Quem começa fazer primeiro? Pode começar. Eu começo. Vou começar pela ordem alfabética. Como é que nós vamos fazer? Ana Paula primeiro. Você sabe. Então vou deixar que eu comece. Bom, assim, a pesquisa, ela surgiu durante a graduação. Eu sou formada em biologia, sou formada pela instituição, e o olhar da pesquisa, ele começou, digamos assim, no 2º ano da graduação, com uma professora que é muito querida na instituição, ela já é aposentada da instituição, que foi a professora Doroti, que foi minha mentora, e graças a ela eu estou aqui, né, então sou muito grata, e começou com ela de uma forma muito simples, né, alguns trabalhos que eram desenvolvidos no laboratório. E isso aí foi partindo para algumas participações em congresso, e o gostinho foi crescendo, de uma forma muito amadora e acadêmica, né? Até que eu finalizei meu trabalho de conclusão de curso com a própria professora Doroti, e a hora que a gente termina a faculdade, a gente quer explorar alguns outros ares, certo? Então, eu parti também para uma parte acadêmica e comecei a trabalhar. Porém, essa parte acadêmica, ela começou de novo a cutucar essa ânsia pela pesquisa, só que eu não sabia ainda o que eu queria fazer, que é a grande, né, dúvida do acadêmico. O que a gente vai fazer? O que a gente vai pesquisar? Qual que é o tema, né, da pesquisa? Aí eu fui para uma especialização para conseguir tentar um direcionamento, e aí eu parti para o mestrado. No mestrado, eu me formei em outra instituição, que não é aqui, e eu comecei a trabalhar com bancada, um mestrado de bancada, laboral, de horas e horas dentro do laboratório, aquela coisa incessante, trabalho de madrugada, no sábado, no fim de semana. E isso foi crescendo. Só que junto com esse cenário da pesquisa, foi crescendo o cenário da docência também. E aí vinha aquele paralelo, como conciliar um trabalho de bancada e um trabalho de docência. E aí, assim, depois de muito pesar, de alguns entraves, de alguns intercalços no meio do caminho, as coisas vão dando certo, né? No seu tempo, eu concluí meu mestrado, eu comecei o doutorado, eu quase finalizei o doutorado, também numa pesquisa de bancada, muito laboral, muito custosa, e por alguns intercalços também eu não concluí o doutorado, depois de já ter tido até a qualificação bem-sucedida. E aí, novamente, voltei para o doutorado, então, para ver que quando a gente tem aquela pesquisa, aquele âmbito da pesquisa, ela chama a gente, né, em alguns momentos oportunos da nossa vida. Então, a gente tem que ter essa sabedoria de entender o momento correto
E você também precisa estar preparado para uma pesquisa científica, porque não é só uma bancada, uma amostra, um artigo. É o seu emocional, é o seu intelectual, é o seu físico, tudo tem que estar sincrônico para que essa pesquisa seja bem produtiva. E assim estou no doutorado novamente na pesquisa. Muito legal. Legal, Ana, legal sua trajetória, né? Bom, eu, na verdade, como farmacêutica, me formei aqui na Universidade Federal. Na época, o meu intuito, eu não sei nem se eu tinha maturidade para pensar em pesquisa. Então, eu entrei na universidade, logo na sequência, eu consegui meu primeiro emprego. Então, sim, eu fui ganhar o meu dinheiro, né? Então, na época, o que eu pensava era isso. E eu comecei a trabalhar em farmácia com manipulação. Então, o curso era integral. Então, tinha dias que eu saía às 4 horas da tarde, tinha dia que eu saía às 8 horas, 6 horas da tarde, né, da universidade, eu ia direto para o trabalho. Então, eu chegava no trabalho, eu era responsável por pesar as formulações daquela farmácia com manipulação, eu não tinha hora de ir embora. Eu ia embora a hora que eu terminava de fazer as pesagens, né? E assim foi, terceiro, quarto, quinto ano de graduação, sempre no trabalho. Tanto que a hora que eu me formei, eu já ingressei nessa farmácia com manipulação como farmacêutica e ali continuei, né? Só que, com o passar dos anos, então, você sente uma necessidade de ter algumas respostas. E eu ali dentro da farmácia com manipulação, produzindo medicamento, eu começo a me perguntar algumas coisas. Mas por que assim? Por que desse jeito? E essas perguntas começam a me deixar incomodada. E aí sim, eu falei assim, não, isso aqui não está o suficiente para mim. E aí sim, eu fui em busca de pesquisa, né? Então aí eu consegui ir para Santa Catarina, fiz o meu mestrado na Universidade Federal lá de Santa Catarina, voltado para nanotecnologia. Porque o que eu observava ali? Tá, o medicamento nós estamos produzindo, estamos colocando dentro de uma base. Será que chega onde eu quero? Né? Então, essas perguntas ficaram ali na minha cabeça e isso fez com que, então, eu entrasse nesse mestrado voltado para nanotecnologia, que é justamente a gente diminuir o tamanho da partícula para que chegue no local onde a gente quer, né? Ele é como se fosse um vetor, um transportador, né? Um carrinho. E assim aconteceu. Então, no mestrado foi muito interessante, porque até então eu não sabia que a gente não fazia as coisas sozinho. Eu acho que o mestrado, a pesquisa, ela me mostrou isso, que a gente precisa de ajuda. E pedir ajuda é difícil. E aí eu tive que aprender a pedir ajuda, né? Até porque eu não tinha domínio de todas as técnicas e eu precisava dos colegas e dos professores para isso. Então, a pesquisa, hoje eu vejo, principalmente essa do mestrado, que não foi só uma questão técnica e uma evolução aí profissional, mas também pessoal, né? Porque ali você aprende, claro, a conversar com outros pares, né? Com outros colegas e também a solicitar ajuda, né? E também você sabe que você não sabe tudo. E aí, o que você vai fazer com isso, né? Então, isso para mim foi um aprendizado, assim, único, né? Feito o mestrado, eu voltei novamente. Aí sim, aí eu vou para a docência. Aí, como eu estava lá dentro da universidade, a gente tinha umas disciplinas, né, de docência, e eu gostei, né? Eu até senti que o palco era meu. Eu até brincava com os meus colegas ali, falei, agora, com licença, eu vou entrar no meu palco, né? Aí a gente ministrava a aula para os demais acadêmicos. E foi gratificante, eu me encontrei ali. Até então eu achei que eu não iria para a docência. Mas foi bem bacana. E nesse sentido, né, nesse inteirinho, eu fui convidada por uma universidade, numa cidade próxima ali de Florianópolis, que é Joinville, para eu ministrar aula na universidade, lá no curso de farmácia, no caso, e foi super legal. Só que chega um momento que também acaba não sendo o suficiente, que as perguntas começam a fluir novamente, né? E até por uma questão, quando vocês vão observar, vocês ainda são, né? Vocês ainda estão na academia, a vida da gente não só é a parte profissional, né? A gente tem as questões pessoais também. E aí eu volto para Campo Grande, né? Enfim, por questões pessoais.
E aqui entro, aqui sou convidada para trabalhar aqui na Uniderp como professora, né? E as perguntas continuavam, só que eu não tive a oportunidade de continuar a fazer pesquisa, até por questões pessoais e readaptação de cidade, né? Mas chegou ali o momento que eu fui para a pesquisa novamente, eu fiz o doutorado. O doutorado eu fiz aqui na Universidade Federal, em parceria com os professores aqui da Uniderp, com a professora Doroti, inclusive, né, que foi a sua mentora. Uma vez que nós aqui, né, dentro da universidade, a gente acaba conversando com os demais professores, trocando ideias, vendo interesses afins. E aí, então, veio o meu doutorado. Na verdade, esse doutorado, eu comecei o projeto lá na Universidade Federal com um tema, com uma ideia. Entretanto, numa aula, porque dentro do doutorado você tem várias disciplinas, né? E a gente tinha uma disciplina de seminário, onde a gente apresentava o nosso projeto e dava palpite no projeto dos coleguinhas, né? E eu comecei a observar que eu só dava palpite nos projetos quantitativos e não qualitativos, e o meu projeto era qualitativo. Falei, mas o que eu estou fazendo, né? Como que eu estou com um projeto qualitativo se eu tenho ali uma facilidade com o quantitativo? Vou trocar de projeto. E foi isso que eu fiz. 2 anos depois do doutorado, eu troco de projeto, vou para um quantitativo, vou trabalhar com animais novamente. E foi um sucesso, tanto que a gente desenvolveu, o doutorado culminou numa patente, onde a gente desenvolveu um gel com uma planta da região, e ela para cicatrização. Então, gerou esse depósito de patente, porque o resultado dela foi melhor do que o que já com os produtos que já estavam no mercado. Então, a gente fez a comparação e esse gel ele proporcionou um colágeno, né, mais organizado num período de tempo menor do que os produtos que já tem no mercado para cicatrização. Então, essa foi a condição da patente, né? Mas a gente fez o depósito só aqui na patente do Brasil e ainda está no processo, né? Aqui demora um pouquinho. Pouquinho. E aí continuamos aqui, né? Continuamos aqui na universidade, na Uniderp. Até então, eu era do curso de farmácia, eu migrei para o curso de medicina para estar aqui junto com vocês nesse momento. Incrível, né? Sim, muito legal. E Fran, você, assim como a Ana, conciliam, né, a pesquisa com o nosso ambiente acadêmico. E aí eu queria saber de vocês, como vocês acham que vocês impactam os alunos de vocês nesses projetos de pesquisa que vocês orientam também. Porque, querendo ou não, os alunos da Uniderp e os alunos em geral, eles acreditam que é muito difícil começar pesquisa científica. E muitos perguntam como começar, como procurar um tema e chegar no professor e dialogar com esse professor, porque, querendo ou não, é muito difícil, né? Às vezes você leva um tema para um professor e o professor não é a área dele, às vezes você não consegue encontrar um professor orientador. Então, assim, como vocês acham que essa orientação impacta nesses alunos e como vocês conseguem ver esses alunos evoluindo, sabe? Não sei se ficou claro. Não, ficou claro, sim. Eu acho que assim, ó, não são todos os alunos que têm perfil para pesquisa, tá? Então, cabe não é no primeiro semestre do curso de medicina, a não ser que você já tenha todo um perfil para e uma experiência para, mas não necessariamente é no primeiro semestre que essa pulguinha atrás da orelha vai aparecer, né? Eu vejo assim, vocês precisam de um pouco mais de maturidade, entrar em contato mais com os cenários que cabe à área da saúde, para que vocês observem a problemática, os problemas que nós temos, né? E a partir do momento que você começa a se perguntar, você começa a visualizar esses problemas, aí sim, você está no momento de entrar, por exemplo, num projeto de pesquisa. E essa pulguinha atrás da orelha faz com que você vá em busca aí de professores que também tenham essa afinidade, né? E aí que você pode começar a desenvolver aí o seu projeto, né? Então, com o passar do tempo, eu acho que existe um momento certo, Exato. né? Esse momento certo é um momento que não é só do acadêmico, mas ele também é um momento do docente que se responsabiliza por aquele trabalho.
Então, a pesquisa, ela é uma via de duas mãos. Ela vai de uma intenção, mas essa intenção ela precisa ser compartilhada por todos os pares envolvidos. E às vezes a gente vê que as pesquisas, elas acontecem e elas geram entraves, resultados discordantes, elas geram disputa, elas geram discussão, porque às vezes a gente não tem esse alinhamento, né? E assim como a Fran comentou, é interessante que a gente consiga ter todo aquele engajamento do seu grupo. E às vezes o grupo, ele tem assim, vertentes muito distintas. Eu tenho alunos que falam muito, eu tenho alunos que escrevem demais, eu tenho alunos que só geram discussão, eu tenho alunos que eles não conseguem ver um ponto positivo na pesquisa, é sempre um ponto negativo. Ah, não vai dar certo, a gente não vai coletar, vai dar errado, não vai passar na plataforma. Então, é uma pesquisa que ela já começa com uma descarga energética ali que não ajuda aquela integração a acontecer. E o orientador ou o professor responsável por ela, ele atua muito como um meio de campo, né? A gente não só conduz essa pesquisa para que ela aconteça da melhor forma, né, possível, mas a gente também, de uma forma ou de outra, tenta parar algumas arestas que porventura possam aparecer no meio do caminho, entre vocês, entre os próprios professores envolvidos na pesquisa, entre o aluno e o professor. É muito gostoso pesquisar, mas a pesquisa ela demanda de tempo. E é um tempo que muitas das vezes, pela vida corrida do acadêmico e atrelado aos seus pares, assim como o professor, a gente não consegue ter um consenso, um equilíbrio. E aí as divergências vão aparecendo, porque existem obrigações. Eu trabalho com prazos, eu trabalho com cronograma. Muitas das vezes a gente atrela outras instituições das quais a gente presta conta. E eu preciso ter um resultado no tempo estipulado, no prazo estabelecido. E às vezes aquele resultado não acontece. Então a gente tem que ter ali um jogo de cintura, né? E de uma forma ou de outra tentar passar uma segurança. Então, esse trabalho é seguro, esse trabalho é sólido, porque existe também um despertar que muitas das vezes não é palpável. Algumas pesquisas que não são palpáveis, elas são muito utópicas, então é difícil a gente também puxar o aluno para a realidade, porque ele constrói, né, na cabeça dele que ele quer fazer aquilo. Eu quero estudar isso, eu quero fazer isso, eu quero chegar nessa resposta, mas ele não tem ferramentas para isso, ele não tem uma estrutura para isso. Ele não tem pares que contribuam para aquela pesquisa. E aí é difícil. E vai muito da gente, de uma forma muito delicada também, trazer esse aluno para mais próximo da realidade dele, do meio dele. Porque isso é muito difícil também. Porque existem professores que eles deixam o aluno. E às vezes, nessa de deixar, o aluno fica em meio a uma bola que ela não consegue se resolver. E isso gera também traumas. Então, por exemplo, todo mundo fala assim, quem nunca brigou com o orientador do doutorado que levante a mão, né? Então, assim, sempre teve uma briga ali no meio do caminho. Foi contornada? Foi, da melhor maneira possível. Quem nunca brigou com um colega na hora da apresentação do trabalho? Brigou com o melhor amigo que fazia parte do mesmo trabalho. Brigou, mas deu certo? No final deu. Então, a gente tem que ter essa sabedoria, essa paciência, né? E entender que as coisas não acontecem somente da minha forma. Uma pesquisa, ela não é solitária. A pesquisa não é sua. A pesquisa é sua e de várias pessoas que estão envolvidas nela. E a gente tem que entender que todo mundo tem seu tempo, né? E esse consenso é um pouco complexo. Então, assim, eu sempre falo para meus alunos, calma, tudo vai dar certo no final, né? Então, tenha essa calma, mas é difícil falar, porque eu não estou vivendo a sua realidade, você não está vivendo a minha, mas a gente tem que manter a calma, tem que manter a paciência, o equilíbrio da melhor forma possível. Sim, é um negócio que, por experiência própria, eu e a Júlia, né, a gente passou recentemente, que a professora, assim, coincidência, né? Poxa Coincidência. A professora coordenadora do HG, né, 3, habilidades gerais, 3 aqui de medicina, e aí a gente começou a ter contato, assim, com o início do nosso TCM, né, enfim. E aí a gente
começou, tipo, com um tema, assim, polêmico, muito, assim. Faz parte. E eu vi que, por experiência própria e pelo meu grupo, assim, a gente sempre pensa que a gente quer abraçar o mundo. E a professora sempre falou, não abrace o mundo. É porque a gente fica tão deslumbrado com tantas possibilidades de pesquisa que parece que quando a gente começa a entrar nessa área, assim, a gente vai conseguir solucionar tudo. Tipo, a cura do câncer. Exato. Tudo, exato. E a gente teve a experiência do tema de cuidados paliativos, né? Foi muito frustrante, porque a gente queria muito resolver aquilo. E exatamente o que vocês disseram, a gente teve que ter a habilidade de conseguir conduzir e mudar de rota, né? Ter aquele insight, não, esse caminho não vai dar certo, a gente vai ter que mudar, vai ter que escolher outro tema. Eu achei muito legal isso. E o que a Ju trouxe é que surgiu dúvidas, né, no nosso Instagram lá, GPEM Uniderp, sobre esse início, né, da faculdade, como que a gente inicia nas pesquisas. Vocês falaram bastante do tipo de perfil de aluno. Assim, o que vocês poderiam, um conselho que vocês poderiam dar para esses alunos que estão entrando agora, que vão assistir o nosso podcast, tipo, de cara, quando eles tiverem o contato, se já estão tendo, né, o contato com pesquisas científicas, o que pode fazer para conseguir lidar? Eu acho que antes de entrar numa pesquisa científica, você sabe um conselho? Diz que hoje em dia a gente não dá mais conselho, a gente vende, né? Mas como o professor não sabe ganhar dinheiro, a gente continua dando conselho, tá? Mas enfim, uma orientação que eu não tive dentro da minha universidade e que eu fui em busca depois que eu estava no mercado mesmo, foi a questão da gente fazer um planejamento. Tá? Um planejamento, aonde que eu quero chegar. Então, eu estou dentro da universidade, eu estou fazendo o curso de medicina, qual é o meu propósito? Eu quero ir aonde? Então, eu quero fazer qual especialização? Ai, professora, mas eu ainda não sei, eu estou me deparando. Sim, ok, mas você quer fazer uma especialização? Você quer... aonde você quer chegar? Se você não sabe aonde você quer chegar, qualquer lugar serve. É assim esse ditado, né? Uhum. E é isso mesmo. Então, é importante você ter um planejamento. A pesquisa cabe dentro da onde você quer ir? Serve a pesquisa para você? Ela vai ter alguma serventia para você? Então, é importante a gente saber para onde a gente quer ir, tá? Tanto na questão profissional, como também na pesquisa. Tá? Então, às vezes a pessoa realmente não tem perfil para ser pesquisador, mas ela tem perfil para trabalhar diretamente com planos de ação diretamente na comunidade, né? Então, são funções distintas. Aonde que eu quero chegar? A primeira coisa que a gente tem que fazer é isso, que é o famoso empreender, né? Para que a gente empreenda, a gente tem que fazer, mas a gente tem que planejar, tem que saber para onde a gente quer ir, beleza. Feito isso, aí sim, será que vale a pena eu fazer uma pesquisa científica, entrar numa iniciação científica, né? Qual o tema? Uma vez que eu quero, por exemplo, uma especialização de cirurgia plástica, então é interessante que eu entre, quem sabe, até numa liga voltada para a cirurgia plástica, e aí a partir dessa liga, diante das situações que aparecem, cria-se, eu fico com perguntas e aí eu vou atrás de uma iniciação científica nessa área, né? Então, você tem que ir abrindo os caminhos diante daquilo que você quer, né? Então, fica aqui, me fizeram fazer uma vez um exercício, que hoje eu falo para todo mundo fazer também, que eu já devo ter falado isso até na aula de vocês, né? Daqui a 10 anos, você quer estar aonde? Então, se daqui 10 anos você quer, sei lá, vamos supor aqui, né? Nós estamos no inverno. Eu quero estar em Aspen. Pode ser, Fazendo o aceito. que a gente faz lá? A gente não é surfa, Esquia. a gente esquia, né? Surfar. Exatamente. Pois é. Pode. Daqui a sem 10 anos problema. eu quero estar em Aspen surfando. Que seja. Mentira, estou esquiando, né? Para que isso aconteça, para começar, eu não sei esquiar. Então, eu vou ter que fazer uma aula de esqui, né? Então, eu vou ter que me preparar nesses próximos 10 anos para chegar lá, né? Então, quais são então, se eu quero chegar daqui 10 anos lá, quais são as etapas anteriores que eu tenho que fazer para que isso aconteça, tá?
Isso é tanto na vida pessoal, na vida profissional e na vida de pesquisa também. Então, a professora Ana Paula estava muito bem colocando aqui que dentro da pesquisa a gente tem, sim, problemas a serem enfrentados. Então, se você faz um planejamento adequado, um projeto adequado, com um tema que condiz, que tem a ver com vocês, com uma pergunta bem delimitada, com objetivos bem especificados, a probabilidade dessa pesquisa dar certo é muito maior, né? E a probabilidade de você ter sucesso, né, e ser próspero na sua profissão também. Então, tudo vem da onde você quer chegar, né, e do planejamento para que isso aconteça. Então, se eu puder dar ali um conselho, seria mais ou menos nesse sentido. Sim. Não, e é engraçado porque quando a gente pensa em pesquisa, a pesquisa ela pode ser de várias formas, né? Ela pode ser uma pesquisa de bancada, ela pode ser uma pesquisa documental. Às vezes, o aluno vem assim, professora, eu quero trabalhar com rato. Gente, é terrível trabalhar com rato, né? Assim, é Ele come todo dificílimo. dia, né? Ele come faz todo necessidades dia, todos os ele dias. morde o dedo da gente. Então, assim, é difícil trabalhar com rato. Eles morrem subitamente por uma oscilação térmica, ele morre. O seu experimento morreu. Então, assim, a pesquisa, quando ela é uma pesquisa de bancada, ela é uma pesquisa cara. E, às vezes, a gente depende de editais de financiamento para patrocinar essa pesquisa. Então, assim, a minha orientadora de doutorado, ela fala, geralmente os alunos de bancada, numa pesquisa básica, sem a gente pensar em USP, com equipamentos de ponta, o aluno, ele custa em torno de 35 a 40 mil. E, às vezes, o edital na qual você submete seu projeto, ele te oferta 50 mil. E, às vezes, você tem um reagente que vai custar 15 mil. Então, você tem que colocar na cabeça que todas essas coisas, elas demandam de planejamento. Então, é um planejamento do seu trabalho, é um planejamento orçamentário para esse trabalho. Eu tenho recursos para que isso aconteça, sem contar que a gente está sujeito a coisas que não são previsíveis. Por exemplo, acabou a luz e o congelador descongelou e os reagentes foram perdidos porque eles eram muito termossensíveis. Então, assim, é difícil, né? Então, quando eu tenho um planejamento, eu sei que eu estou trabalhando com reagentes que são muito caros, que eles são termossensíveis, que eu tenho que ter um sistema de monitoramento dessa temperatura, que eu tenho que ter um estabilizador. Então, eu tenho que prever problemas, dependendo do tipo de pesquisa. Eu vou trabalhar com modelo experimental, que são ratos. Eu tenho que prever um N amostral a mais da minha pesquisa, porque esses animais podem morrer por causas inúmeras, diversas e muitas das vezes desconhecidas. Ele morreu. A gente faz uma análise do animal, mas você não chega a uma conclusão fiel. Talvez tenha sido realmente uma oscilação térmica, ele teve um impacto pelo estresse sonoro. Então, o modelo experimental é muito sensível à variação do ambiente. E são coisas que não são 100% controláveis. Então, é pesquisa de bancada. E a gente tem que estar sujeito a isso. Como vocês mesmos disseram, a gente mudou a rota. Uhum. Você também tem que ter plano B. Às vezes C, às vezes D, e inúmeros outros planos paralelos para uma pesquisa. A gente torce para que ela dê certo, do início ao fim, em todos os seus cenários, desde o momento da escrita até o momento da publicação que validou o teu trabalho. Mas a gente também tem que ter alternativas e tem que ter essa paciência para entender que, às vezes, mudar a rota é o melhor caminho a ser seguido. Nem sempre todo mundo tem essa paciência. E isso vai gerando o estresse da pesquisa. Não, eu quero isso. É difícil, gente, você ficar assim, a bancada, trabalhando a madrugada inteira para 6 horas da manhã, você olhar o teu experimento e ele não deu certo. Você fala, não é possível o que aconteceu. É tempo. Eu tenho esse tempo disponível? Então, não é só um tempo de uma revisão bibliográfica, que também demanda muito tempo. Porque, às vezes, você fala assim, nossa, eu quero essa revista aqui, eu vou submeter meu trabalho para ela. Mas ela tem vieses,
ela gosta de determinadas revisões, ela gosta de determinadas bibliografias como referencial bibliográfico. Então, você tem que estudar o perfil da revista, tem que ter paciência para isso. Montou um arsenal bibliográfico bom, executa o trabalho. E, às vezes, a gente está sujeito também. Eu preciso comprar um reagente, mas ele demora 60 dias para chegar. E aí deu um problema no correio e ele vai demorar 90 dias para chegar. E o seu tempo está passando. Está passando. Então, é complexo, né? A gente tem que ter um bom planejamento estrutural desse trabalho, em todas as suas possibilidades. Ele é bibliográfico? Ok? Qual é o planejamento para isso? Ele é de bancada? Qual é o meu planejamento para isso? Ele vai se pautar em coleta de dados. Qual é o planejamento para isso? Então, planejamento é o eixo fundamental. Não só o tema. Eu tenho um tema de interesse, mas esse tema, ele é executável? Ele é um tema inédito? Todo mundo quer um tema inovador. A cura do câncer. Nossa, ia ser o máximo, né? Mas, às vezes, a gente descobre coisas ao acaso durante a pesquisa, que são aquelas descobertas inesperadas, né? E aí, a hora que você pega, por exemplo, a história da medicina, você pega inúmeras descobertas inesperadas, né? Como a bendita penicilina, aí, que foi ao acaso, um erro, uma rapidez ali no laboratório, ela surgiu. Então, tenha paciência, faça um bom planejamento estratégico, orçamentário, né? Um planejamento do seu tempo para executar aquela pesquisa. Isso é fundamental. E vocês falaram muito, né, sobre os desafios que um pesquisador iniciante, um pesquisador em curso, passa ao longo da carreira, ao longo da vida acadêmica. E aí eu queria saber, vocês falaram sobre planejamento, vocês falaram sobre essa paciência, né? E quais outras competências vocês acreditam que precisam ser desenvolvidas e outras habilidades também para que a gente, como acadêmico, consiga desenvolver uma pesquisa científica? Eu sempre falo que a gente tem que ser curioso, né? Então, por exemplo, você acabou de dar o exemplo, né, do Fleming aqui. Ele foi curioso, né? Porque aquele fungo, ao redor daquele fungo, não ocorreu o crescimento. Então, ele se perguntou por quê. A gente tem que ser criança de 3 anos de idade. Por quê? Por que acontece isso, né? Então, a partir dessas perguntas que vem o questionamento e vem um bom pesquisador, né? Então, a gente tem que sempre se questionar, não aceitar a resposta por si só, né? Então, quanto mais a gente se questiona, mais existe a probabilidade de você ser um bom pesquisador. E, às vezes, o simples, a gente vai muito realmente, né? A gente quer abarcar e ir muito longe, né? E eu sempre falo isso para vocês também. Às vezes, o simples, ele traz um resultado muito mais satisfatório e ele vai chegar muito mais perto da sociedade, da população, e a gente vai conseguir resolver mais fácil o problema da população, ainda mais nós aqui no Brasil, né? Um país em desenvolvimento, a gente precisa do simples, a gente precisa dessas estruturas simples para conseguir tentar solucionar o problema da população, né? Eu lembro muito de que inclusive surgiu de vocês, agora até na pandemia, se não me engano foi um plano de ação que vocês fizeram, foram os veteranos de vocês, que precisava se fazer agora eu não vou me recordar adequadamente, mas acho que aquela região, aquele distrito, precisava fazer o cadastro no ESUS. E a gente estava no meio da pandemia, e as pessoas não podiam ir nas UBSs, né? A gente estava com essa limitação. E foi gerado um QR Code, né? Então foi solucionado rapidamente, colocado nas portarias dos prédios, para que elas preenchessem, né, o ESUS, ali, a carteira da UBS. Então, foi uma solução simples. A partir disso, a gente pode gerar uma pergunta, a gente pode gerar uma pesquisa, a gente não precisa ir além, né? Mas como que a gente vai gerar também essas perguntas simples? Se colocando na sociedade, se colocando naquela população que está precisando aí de uma melhoria, né? A pesquisa também ela pode estar relacionada à melhoria de algo que a gente já faz, né?
não necessariamente algo inovador. O simples fato da gente fazer diferente, otimizar algo que já está sendo feito também é inovador, né? Então também pode ser solucionador ali de algum problema. Então, todas são situações que podem ser utilizados como temas, como perguntas de um projeto de pesquisa, né? E a gente tem que ficar atento a isso, sendo curioso. E eu acho engraçada essa fala da Fran, da curiosidade, que desde quando eu entrei na Uniderp, em todas as apresentações para os acadêmicos, aquele momento que a gente se apresenta para vocês, a Fran fala, ela fala, olha, se eu tivesse que falar uma dica para vocês, aí ela fala do conselho, sejam curiosos, né? Então, é uma das coisas, assim, que é importante. O aluno, ele tem que ser curioso, ele tem que ser questionador, ele tem que ser um aluno que estuda. E eu acho assim, eu admiro muito os meus alunos e admiro a possibilidade da gente ofertar para isso também para vocês, que é ofertar um estudo consolidado. Mostrar que vocês, por exemplo, podem usar livros, vocês podem usar artigos, vocês podem utilizar enciclopédias, né? E livros que não precisam ter sido publicados em 2023. Existem livros que são consagrados, que são referenciados de muito tempo atrás. Então, além da curiosidade, você também tem uma fonte segura para sanar essa sua curiosidade, né? Então, é bonito aqui. O ambiente de vocês, ele tem algumas ferramentas que são positivas, né? A gente tem equipamentos, a gente tem modelos didáticos, a gente tem livros. Eu sou apaixonada por livro, eu gosto de livro. Por mais que eu tenha um PDF, eu gosto do livro, da ferramenta física. Aquilo me dá uma certa segurança. E eu adoro quando um aluno chega para mim e fala, professor, eu vi aqui no livro tal, mas esse livro fala outra coisa. Então, ele foi atrás de uma fonte segura, que isso é uma das coisas que a gente começa a ficar um pouco receoso e um pouco mais cauteloso, né, com esse avançar tecnológico. Hoje você usa ferramentas, né, de inteligência artificial, nas quais elas constroem uma linha de raciocínio que muitas das vezes não é uma linha correta, mas ela articula tão bem aquela fala, ela constrói um cenário textual que você até questiona, fala, mas será que isso aqui tá errado ou tá certo? Será que tá certo? Então, assim, o acesso, né, à tecnologia deixou os alunos longe dos livros, deixou o aluno longe de algumas ferramentas que são fundamentais para a pesquisa, né? Então, quando a gente fala, você tem que pesquisar num paper. Mas ele vai lá e bate no Google, assim, sem ir numa revista, sabe? Então, às vezes, falta. A curiosidade, ela tem que ser atrelada também a um alicerce. Você sana a sua curiosidade num pilar estrutural, que é um material consagrado na literatura, é um livro referenciado, é um autor referenciado. A gente fala de Fleming, né? Gente, é referência. Direto do túnel, né? do tempo. Referência, né? Textual, referência documental. Ontem mesmo, né, eu tive o prazer de participar de uma discussão do grupo de pesquisa de vocês, e a hora que eu vi o livro, nossa, aquele meu olho piscou, falei assim, poxa, a gente está lendo um capítulo de livro entre alunos, professores e uma conversa. E eu acho isso formidável, assim, né? A curiosidade alicerçada numa base sólida. Isso é muito bom. Sim, é legal que o método que a gente está inserido, que é o PBL, né, o método ativo, possibilita muito isso para o aluno, né? É justamente isso que a gente estava conversando antes de iniciar o podcast, e eu queria que vocês contassem um pouco dessa experiência que vocês tiveram com esse método, o que vocês acham que esse método possibilita para esse tema, né, que é a pesquisa científica. Isso é bem interessante. Bom, eu sou professora direto do túnel do tempo. Não conto de jeito nenhum, né? Quando comecei a dar aula. E sim, eu fui professora do método tradicional, né? Então, onde nós professores ficamos ali no palco, né? Falando para vocês, e a gente sabe atualmente que vocês captam ali cerca só de 10, 20%, vou falar 20% para falar bonito, né?
20% da informação que a gente fala, né? Hoje, sim, a gente tem a possibilidade da metodologia ativa, onde o aluno faz parte, nós só conduzimos vocês, né? Que é a característica da metodologia ativa. Eu, particularmente, quando faço a comparação do tradicional para a metodologia ativa, vocês têm uma maturidade, por exemplo, curso com metodologia somente tradicional. Vocês começam a ter maturidade a partir do 3º ano de curso. Vocês já com a metodologia ativa no 2º semestre. Vocês têm uma evolução do 1º para o 2º semestre, tanto que você foi do 2º para o 3º semestre, né? A gente teve 2 tutorias juntas, né? Sim. A gente vê a evolução do aluno, que é bonito de ver, sabe? Você está ativo, você está em busca de várias habilidades, de diferentes habilidades. Então, a metodologia ativa traz isso. E, em especial, o PBL, que é uma problematização, faz vocês fazerem perguntas o tempo inteiro, né? E fazendo essas perguntas, você tem que ter ações para respondê-las, que, de certa forma, faz parte de um projeto de pesquisa. Então, a gente começa o projeto de pesquisa com uma pergunta, e aí a gente elenca, constrói ações para responder essa pergunta, né? Então, se a gente for fazer aí uma analogia, o PBL acaba sendo semelhante, né, ao projeto de pesquisa mesmo que vocês fazem. E hoje vocês também estão inseridos, né, numa metodologia ativa, que é uma metodologia que é baseada em projetos, né? Onde vocês constroem os projetos de vocês e chegam aí com resultado, né, e conclusão final, e depois a banca aí. Vocês ficam tão bonitinhos apresentando, né? É uma graça, eu fico toda feliz. É muito legal, né? Eu sou formada pelo ensino tradicional e a minha formação é uma formação de licenciatura, né? Então, eu sou licenciada em biologia e bacharel em biologia. E dentro da minha formação acadêmica, a sala de aula ela se fez muito presente, em vários níveis. Então, desde os pequenininhos até os intermediários e adultos, propriamente ditos. E eu sempre vivenciei sala de aula desde que eu me formei. Então, é a regra do biólogo. O biólogo sai da faculdade dando aula. E era uma coisa que eu queria, eu não queria, né? Eu sou formada há algum tempo também, não conto quanto. Em momento algum, porque eu sou muito jovem. Imagina, E... uma cutis perfeita. E eu comecei a dar aula. E eu comecei a dar aula no ensino médio, no ensino tradicional, né? O professor. Só que eu sou muito agitada, meio pilhada no 220 ali, pacata, mas, né, sou mais agitada. E eu queria mais. Eu não trabalho com criança. Então, eu gosto dos adolescentes. Eu sempre falo que os adolescentes, principalmente o ensino médio, é o combustível. Eu falo, eu não consigo ficar sem minha turminha. Eu posso ter uma sala de aula, mas eles são aquela força motivacional. Então, é o meu combustível dentro da sala de aula. E eu acho que é isso. Aquela energia, aquela coisa toda. E eu comecei a dar aula em cursinho. E o cursinho, ele não é aquele jogar conteúdo e joga, e joga, e joga. É você articular da melhor forma possível. E nessa de começar a dar aula em cursinho, eu comecei a ser vista como uma professora que aprovava os alunos em medicina. E aí eu comecei a ver que tinha alguma coisa diferente ali, né? Não, você quer fazer medicina, você estuda ali com a professora Ana Paula. E aí eu comecei a ter algumas aulas um pouco mais, digamos assim, ativas, na qual eu trabalhava com o aluno de uma forma diferenciada, não tão conteudista. Então, eu trabalhava com ele com resolução de exercício, eu jogava problema, eu sempre questionava ele, falava, mas isso está certo? E aí eles falavam para mim, professora, para de me olhar desse jeito. Eu falo, não, gente, vocês têm que ter confiança no que vocês estão fazendo, né? Tá certo? Tá, acho que tá. Então, assim, de uma forma ou de outra, a gente vai mudando o protagonismo, né? Vocês precisam validar o estudo de vocês, vocês precisam validar o conhecimento de vocês. Não só o que o professor diz, não, eu estudei e eu sei que tá certo, né? E essa metodologia ativa no PBL, eu fui capacitada em outra instituição.
Isso aí deu uma balançada na cabeça, né? Porque quem vem de um ensino tradicional e só atua no ensino tradicional, a hora que chega numa metodologia ativa, meu Deus, era aquela coisa. E quando eu fui capacitada nessa instituição, que não é a Uniderp, mas também com professores que faziam parte do corpo docente, então era muito parecida a matriz curricular, eu já comecei a ser coordenadora de um módulo. E isso aí deu uma sambada na minha cabeça também. Falei, gente do céu, como que vai acontecer essa troca de conhecimento? E depois que eu consegui ver isso que a Fran disse, que é essa maturidade de vocês, que é esse crescimento, que é essa resolutividade, vocês são resolutivos. Isso é muito encantador. Você fala assim, nossa, o aluno ele resolveu aquele problema. Isso dá uma sensação tão prazerosa na gente, porque de uma forma ou de outra você conduziu o aluno para que ele chegasse ali. E ele chega com uma excelência que surpreende você. Então você vê aquele crescimento que é intelectual, que é cognitivo, que é pessoal, a postura de vocês muda. Então vocês falam bem, vocês têm uma postura diferenciada, justamente porque vocês são protagonistas. No ensino tradicional, existe o protagonismo, mas no PBL, o aluno é o protagonista. Então, é esse o papel dele. E a gente só ajuda para que isso aconteça na excelência. E é muito gratificante. E a pesquisa é isso. Vocês precisam ser protagonistas da pesquisa de vocês. Por mais que exista uma orientação, o aluno é o protagonista. E quando ele vem com uma solução diante de problemas que surgiram ao longo da pesquisa, você fala, deu certo. Agora Obrigada. até, né, utilizando até a tua fala, né, que você comentou a solução de um problema, né? Atualmente, quando me perguntam, né, o que eu faço? Eu já não falo mais que eu sou farmacêutica e que sou professora universitária. Eu falo que sou solucionadora de problemas. Né? Porque se você for pensar, a gente é isso mesmo. Né? Então, se a gente, inclusive, for além e comentar que hoje a gente tem a inteligência artificial. Então, se você pergunta lá a respeito de um tema, ela vai trazer toda a informação. Tá, mas e aí? O que eu faço com essa informação? Né? Então, hoje, aqui dentro da universidade, você tem, claro, com facilidade a informação técnica, mas o que você faz com isso? Então, a metodologia ativa faz com que a gente desenvolva essa habilidade junto com vocês, para que vocês solucionem problemas, né? Porque você vai, por exemplo, e vocês vão se deparar com isso rapidamente, já estamos, né, nessa situação. Vocês vão se formar agora. Tudo que for tiver um protocolo, um procedimento operacional padrão que for repetitivo, hoje a máquina já faz. Tá? No passado era a gente que fazia, né? Eu já fiz muito disso. Mas hoje a máquina já faz isso. Então a máquina vai utilizar, vai fazer isso, vai fazer este serviço, né? Agora, a máquina não pensa. Quem que vai solucionar aquela situação são vocês. Então, a gente tem que desenvolver essa habilidade, né, da solução do problema, e a metodologia ativa faz com que vocês desenvolvam essa habilidade, tanto que vocês saem daqui preparados para, né? Então, continuem firmes e fortes que vocês vão chegar lá. E pensando até, vocês falaram muito sobre a diferença entre o método tradicional e uma metodologia ativa, né? A gente sabe que hoje na universidade a gente tem uma mudança de grade curricular, onde surgiu o TBL, e a gente queria saber se vocês acham que existe alguma diferença entre o aluno de PBL e TBL, e como isso impactaria, por exemplo, no futuro, dentro da nossa atuação profissional. Na verdade, a gente está falando mais do PBL, até porque a universidade ela começa com a metodologia ativa PBL, né? Mas sim, agora vão sendo inseridos outras metodologias ativas, o TBL. Agora a gente vai ter o rotação por estação. Rotação por estação, que é outra metodologia ativa. Todas elas o aluno fica, né, ativo, né, e o professor é um tutor que vai guiando, né. Todas as metodologias ativas têm vantagens e desvantagens, né, mas quanto mais mesclar também essas metodologias, mais vocês vão desenvolvendo diferentes habilidades, né. Então eu acho que é só ganhos, a gente só tem ganhos aí.
Não, e cada metodologia, ela oferta uma perspectiva de interação no mercado de trabalho para vocês. Então, vocês têm, por exemplo, o PBL, no qual vocês são ferramentas fundamentais para a resolução de um problema. No TBL, você aprende a trabalhar em grupo. Então, você tem os seus pares, você forma um time, no qual é necessário, muitas das vezes, numa vida acadêmica e posterior, que vocês vão ingressar. Então, numa residência onde vocês vão estar trabalhando com vários pacientes, com vários outros profissionais, num estudo de caso, num centro cirúrgico, né? Então, quanto mais similar e quanto melhor você contorna essas situações entre vários indivíduos com raciocínio diferente, mas com uma conduta precisa, melhor, né? Então, de uma forma ou de outra, vocês estão sendo preparados para várias situações, né, que vão acontecer não só ao longo da vida acadêmica, mas da vida profissional de vocês, que vão ser das mais diversas possíveis, né? Tudo bem, eu tenho uma tutoria, um ambiente praticamente controlado ali, óbvio, né, com todas as coisas boas e as coisas ruins de um cenário tutorial, mas um TBL é uma metodologia diferente. Você trabalha com mais alunos, você tem mais gente no seu grupo, uma rotação de estação, você adquire um pouco mais de velocidade, você às vezes precisa ter muita destreza e rapidez. Então, numa rotação, você vai ter um tempo e você vai ter que chegar num raciocínio naquela rotação e aquilo vai ser interrompido pelo tempo. Você vai para outra estação e depois, num consenso, você chega a uma conclusão final de todos os cenários que você passou. Isso é muito bom para vocês. Sim. É bom, agora a gente chegou ao final, né, do nosso podcast e agora a gente vai fazer, antes de finalizar, um bate-bola com vocês. Ui, que medo. Ai, não. Como assim? É bem simples. Não me avisaram disso. Um livro. Ixi, Maria. Ixi. Posso falar o Guyton? Não. Silverthorne? Não. O Junqueira, pode ser. Pode Junqueira, o Abas. Né? Muito bom. 100 bilhões de neurônios, saímos agora, né? Uma inspiração. Ai, gente, minha mãe. Minha mãe é minha melhor inspiração. Ai, gente, eu gosto de ficar pensando a respeito. É bate-bola, filho. Vai e volta, vai. Eu tô precisando dessa rotação para desenvolver minha habilidade. Eu sou lenta nisso, né? Uma inspiração. Olha, eu vou ser bem sincera com vocês. Meditação. Muito legal. Sim. Uma comida. Churrasco. Um bife à Milano. Um filme. Você sabe que eu fui atrás de um direto do Túnel do Tempo, chamado Sob Sol de Toscana. Eu encontrei, não tinha na rede, mas eu encontrei ele para assistir. Ai, gente, um filme. Eu sou péssima, minha memória é péssima. Esse filme, ele fala, tem muito sobre, tem várias frases, eu cheguei a anotar na época, sobre Fellini. Fellini fala várias frases e eu anotei numa agenda minha. Eu lembro desse filme. Que é outro patamar aqui, gente, outro patamar. Nossa, não, gente, não vou lembrar de filme, não. Me vem só os filmes pavorosos, assim. Batman. Marvel, todos aqueles, Então, assim. Marlieu, vem então. todas essas aí. Marlieu é bonitinho, uma graça, chorei. Chorei horrores. Um lugar. Praia. Ai, Ah, tamo junto, Ana. Ai, praia, pôr do sol na praia. praia. Nascer em do qualquer sol lugar. na praia, tudo na praia. É. E um sonho. Uma casa na praia. Morar Boa. na praia. Eu já fiz isso e vim pra cá, né? Mas Ai, tudo bem. gente. Um sonho. E ter um envelhecimento com qualidade, viu? Que hoje em dia é Tão difícil, né? É. Eu quero concluir meu doutorado, minha prioridade, né? Então, tô pronta para isso, né? Graças a Deus. Então, é o meu sonho neste momento, um sonho de uma vida tranquila, né? Um ambiente familiar seguro, com saúde, com trabalho, com gente do bem por perto. Sim. Me manda essas perguntas que eu vou pensar em casa. Eu gosto de pensar. Tá bom. É. E o último, um objetivo. Um objetivo de vida? Pode ser.
Ou um objetivo do quê? Um objetivo de forma geral, pode ser de vida. Um objetivo? Olha, não vou falar não. Porque eu tenho um objetivo, tá? Mas que eu não sei se pode ser um objetivo ou um sonho, é algo misturado, né? Mas dizem que a gente não pode contar antes que aconteça. verdade, Então, eu vou acredito. guardar comigo Olha, mesma, Boa, tá? acredito. Depois você volta e conta pra gente. Depois, se pronto. acontecer, Sim. eu volto, com certeza. Muito bem. Eu também vou ficar quieta. Não pode usar isso. Vou ficar quieta, ó. Seu objetivo é Vai dar sonho, tudo né? certo. Pronto. É isso. Pronto. Hoje finalizamos mais um podcast, né? E é isso, gente. Obrigada por assistir. E obrigada pela participação de vocês. dois, Obrigada, pela meninas. conversa. Até que não doeu, viu? Foi tranquilo. Foi muito Quem bom. chorou? Calma aí, deixa eu Muito obrigada pelo convite, viu, meninas? Foi um prazer, né, estar aqui hoje. E depois me manda essas questões que eu vou pensar bom, com pode deixar. com mais calma. Gostei. Obrigada, professora. Foi incrível o papo. Gostei bastante. Aprendemos bastante. Espero que todos que assistam também aprendam. A Obrigada. gente que agradece. E vocês aprendem e a gente aprende mais ainda com vocês. Vocês não imaginam o quanto. É verdade. certo. Professora, para. Quase caiu. Ó, Julinha.